Eu queria começar, presidente, por um ato importante que o senhor praticou ontem. O senhor decidiu arquivar o pedido de impeachment apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na sua fala, o senhor apontou argumentos técnicos, né? Disse não ver justa causa para aquele impeachment prosperar, mas também citou um fator político, né, de se ver naquilo uma oportunidade para uma reabertura ao diálogo entre os poderes. No entanto, hoje de manhã a gente já viu o presidente Jair Bolsonaro dar uma entrevista questionando a sua decisão, dizendo que houve motivações diferentes entre a sua decisão no caso da abertura da CPI da Covid e no caso desse pedido de impeachment. Como é que o senhor viu essa posição do presidente e vê essa possibilidade, de fato, de haver uma reabertura, um reencontro entre os poderes para esse diálogo? Bom, de fato, decidi ontem, porque me cabe decidir como presidente do Senado, o pedido de impeachment feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em face do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o fiz com a consciência jurídica e com consciência política. A consciência jurídica decorrente da obrigatoriedade de se cumprir a lei, há uma lei que disciplina os impeachments, e essa lei impõe um rol muito taxativo de hipóteses que admitem impeachment, atuar de maneira patentemente desidiosa, atuar com suspeição, com política partidária como motivação, rever decisões quando não haja recurso. Então, são hipóteses muito claras, muito taxativas. E o fato narrado na denúncia feita pelo presidente da República não tinha essa adequação legal à Lei 1079. Além do que, não se pode questionar decisões judiciais a partir desse instrumento. A decisão jurisdicional é uma decisão que se revê e se rebate através dos recursos próprios na própria instância do Poder Judiciário. Então, essa consciência jurídica de que não há tipicidade, portanto, não há justa causa para o processo de impeachment, foi uma decisão que tomei a partir de um parecer da Advocacia Geral do Senado, com o qual eu concordo, e essa tese não é da advocacia, essa tese passa a ser minha, de rejeição da denúncia e de arquivamento desse processo de impeachment. Mas também a consciência política, de que, nesse momento do país, nós precisamos buscar convergir, buscar os consensos, evitar os arroubos e fazer aquilo que disse no início, evitar a briga entre homens e entre instituições, mas a discussão de ideias. E a separação de poderes nos impõe essa convivência que seja harmônica entre os poderes e que possa respeitar a independência de cada qual. O Poder Judiciário tem a sua independência, assim como o Executivo também tem suas posições. E por isso também eu respeito toda e qualquer crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa decisão, é natural que tenha, porque foi uma decisão que rejeitou um pedido do presidente, e não farei disso também um cavalo de batalha, porque é importante respeitar as posições divergentes, inclusive quando elas nos desagradam. Então, eu tenho muita tranquilidade de manter a boa convivência que tenho com as instituições, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. Tenho absoluta convicção que não é nada pessoal dele em relação a mim, tampouco é nada pessoal meu em relação a ele, mas realmente uma decisão que precisava ser tomada à luz de critérios jurídicos e à luz de critérios políticos que norteiam o processo de impeachment. E disse, repito, que é um momento de nós termos realmente como um marco, eventualmente, restabelecimento das boas relações para fazer o que a sociedade espera de nós, que é conter inflação, conter alta de juros, conter câmbio, resolver os problemas da fome e da miséria. A gente tem duas propostas em tramitação no Congresso, uma, como o Rafael lembrou, em tramitação na Câmara dos Deputados, que trata, né, da reforma do imposto de renda, e o senhor tem dado vazão ali à discussão da PEC 110, que trata da tributação sobre consumo. Eu lhe pergunto se há espaço para essas duas discussões ao mesmo tempo, se o senhor vê alguma possibilidade de que a proposta de reforma do imposto de renda, avançando na Câmara, tenha também espaço para tramitar no Senado, e se há de alguma maneira a perspectiva de uma reforma constitucional aprovada pelo Senado também ter espaço para tramitar na Câmara, ou se as duas discussões concomitantes vão acabar se anulando e dificultando a aprovação de qualquer uma das duas. Eu acho que essas duas discussões e outras tantas cabem no ambiente da discussão. Isso é papel do parlamento discutir ideias, as propostas, ainda que sejam divergentes, para se chegar ao final num consenso. Esse consenso se faz a partir da expressão da maioria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no final das contas, a maioria do Congresso Nacional. Há no Congresso Nacional, especialmente no Senado, uma proposta de emenda à Constituição, que é tida como uma reforma tributária ampla, que busca unificar impostos federais, o ICMS e o ISS,
lembrando que o ICMS é um fator de grande instabilidade jurídica, de insegurança jurídica. Então, houve desde sempre uma intenção de se fazer uma proposta tributária ampla que alcançasse realmente aquilo que se busca numa reforma tributária, que é a simplificação, a desburocratização, a previsibilidade e a estabilidade, inclusive, para atrairmos investimentos ao Brasil. E há projetos que são projetos pontuais, tidos pelo Ministério da Economia como aquilo que se poderia fazer nesse momento, que é a reforma do imposto de renda, a unificação do PIS e COFINS e a rediscussão referente ao IPI. Nós respeitamos também essas iniciativas, considero até que possa haver pontos positivos nisso, mas nós temos sempre que avaliar se o caminho do Brasil deve ser uma reforma ampla em relação à matéria tributária para poder dar essa simplificação que a sociedade deseja, ou simplesmente um projeto que visa discutir apenas um imposto, especialmente quando se tem uma interpretação por parte do setor produtivo, por parte dos estados e dos municípios, dos prefeitos, inclusive, assim se manifestando, no sentido de que o aumento de imposto consubstanciado na alteração do imposto de renda, por exemplo, uma tributação sobre dividendos, sem que haja a compensação, que seja uma compensação sistêmica em toda organização do sistema tributário, isso não seria razoável, não seria justo. Então, essas discussões, elas acontecem, a Câmara tem o seu papel, o Senado também tem, ambas têm a sua independência enquanto casa legislativa, e eu acredito muito que, não obstante nós estejamos num ano pré-eleitoral e que tenhamos dificuldades numa reforma que é altamente complexa, que podemos chegar ao final com medidas concretas e eficientes para a simplificação tributária nacional. E a minha posição pessoal, que não é necessariamente a posição do Senado, e o Senado em algum momento se pronunciará a respeito disso, por isso estou levando adiante a PEC 110, é que nós devíamos fazer uma reforma ampla no Brasil, realmente para que haja uma unificação tributária, obviamente corrigindo distorções na proposta e ao longo do tempo, o que acho que é isso que a sociedade precisa no Brasil. Júnior Gama. Presidente, eu queria trazer um tema que foi levantado hoje pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, aqui na nossa Expert XP mais cedo. Ele falou para a Débora Santos e para o Richard Bach sobre a possibilidade de o CNJ, o qual ele preside, por meio de uma resolução, resolver aquela questão dos precatórios. Faria o pagamento no orçamento deste ano daquele valor que já estava mais ou menos nas contas do governo, ali próximo de 50 bilhões, e deixaria os 39 bilhões excedentes para um próximo orçamento. De certa forma, isso faria com que a PEC dos precatórios que foi apresentada pelo governo não fosse mais necessária. Queria a sua opinião sobre essa solução que foi trazida pelo ministro Luiz Fux. Eu considero que esse tema tem 3 valores que precisam ser considerados, colocados na balança e buscar ter para esses 3 valores o mesmo espaço, um espaço comum. Primeiro, o da assistência social, do incremento do Bolsa Família como um programa social absolutamente essencial para o momento do país em que a fome e a miséria batem à porta dos brasileiros e é uma realidade na casa de inúmeros brasileiros. Então, o governo não pode se afastar da sua obrigação de ampliar o Bolsa Família, de alcançar mais pessoas e de aumentar o valor do Bolsa Família para poder atualizar o poder de compra dos brasileiros, haja visto o aumento do preço das coisas. O segundo valor é o cumprimento da obrigação de pagar. Se a União deve, a título de precatórios, há uma obrigação, então, de pagar aos seus credores aquilo que deve. E o terceiro é o da responsabilidade fiscal, igualmente importante, de se observar o teto de gastos públicos, que é coisa de país sério. Quando nós optamos por impor, o Congresso Nacional estabeleceu o teto de gastos públicos, culminado com uma proposta de emenda à Constituição, que foi a PEC emergencial, que culminou na emenda constitucional 109, para poder estabelecer um protocolo fiscal para o momento de crise. Repito, isso é coisa de país sério que obedece à responsabilidade fiscal. Então, são 3 valores que precisam ter uma fórmula para poder se encaixarem e se adequarem ao orçamento público, à necessidade nacional. Eu acredito muito na capacidade do Ministério da Economia, em conjunto com diversos outros atores, inclusive o Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal e o CNJ, e o próprio Congresso Nacional, na solução disso, e é algo que nós estamos conversando, dialogando e buscando um consenso para poder resolver esse problema. Desde o primeiro momento em que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, impondo o pagamento de 89 bilhões pela União aos seus credores, nós, eu e o presidente Arthur Lira, nos reunimos imediatamente e entendemos que esta solução, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, poderia vir de uma conciliação feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que pudesse, então, resolver esse problema, que é o problema imediato referente
aos precatórios, sem que pudesse interpretar que isso poderia furar o teto ou que haveria, então, um calote das obrigações por parte da União. Então, eu acredito muito nessa possibilidade, por parte de uma composição, em razão de uma decisão judicial que isso impôs, que possamos ter a solução desse problema para os próximos dias e definindo essa conciliação desses 3 valores absolutamente essenciais. Repito, a necessidade da assistência social e da manutenção do programa Bolsa Família, com o nome que se queira dado pelo governo federal, a responsabilidade fiscal e a necessidade de cumprir o pagamento dos precatórios.